Fala, gente, tudo bem? Vamos para mais uma aula de Química B. Eu sou o professor Léo e a gente vai continuar o assunto de propriedades coligativas, fazendo os exercícios, beleza? Espero que estejam me vendo bem aqui. Vamos lá, gente. Primeiro, o exercício 2 da aula 7, ok? Tem o exercício extra hoje, então você só 3 apostila. Exercício 2 da aula 7. O que ele diz pra gente? Enem 1998. Pra vocês terem ideia, eu não era nascido ainda. Então vamos lá. A tabela a seguir registra a pressão atmosférica em diferentes altitudes e o gráfico relaciona a pressão de vapor da água em função da temperatura. Aí ele faz uma pergunta que não está aqui, mas ele pergunta assim: correlacione, mais ou menos, correlacione as temperaturas de ebulição da água nesses três locais. Então vamos lá. Tá, o que a gente precisa descobrir? A gente precisa descobrir qual que é a temperatura de ebulição da água em cada cidade. Natal, Campos do Jordão e Pico de Roraima. Como é que a gente faz isso? A gente primeiro precisa descobrir qual é a pressão atmosférica em cada lugar. Por quê? Porque a pressão que a água entra em ebulição, a temperatura que a água entra em ebulição é aquela onde a pressão de vapor da água se iguala à pressão de vapor do ambiente que ela está. Se ela está numa pressão atmosférica maior, a temperatura de ebulição vai ser maior. Se ela está numa pressão atmosférica menor, ela vai ter uma temperatura de ebulição menor. Fazendo isso, pessoal, a gente primeiro tem que calcular, então, como eu disse, a pressão atmosférica de cada cidade. A pressão atmosférica no nível do mar, em Natal, como a altitude é 0, é 760. Em Campos do Jordão, 1628. 1628 está entre 1 e 2. Então é mais ou menos 520, ok? Eu chutei esse número, beleza? Vocês já vão entender por quê. Porque 520 é mais ou menos esse número que está aqui, ok? Que tem os pontos no gráfico. Tá bem má a qualidade do gráfico, mas dá para ver os pontos aqui, uns cotovelozinhos assim. Beleza? Em Roraima, em 3.000 metros, também está na tabela, mas é aproximadamente, é um número entre 380 e 400, mais ou menos a metade, 350. Belezinha? 350, 360. Só que agora que a gente sabe a pressão atmosférica, a gente precisa saber a pressão atmosférica vai ser a pressão de vapor que a água vai ebulir naquele ambiente, beleza? Porque elas são iguais. Sabendo a pressão atmosférica, então a gente consegue saber a temperatura de ebulição da água. Como? Ó, em 760 milímetros de mercúrio, que é a pressão, a água tem a pressão de vapor igual à pressão atmosférica, 760. Quando ela atinge essa pressão, ela tem qual temperatura? 100 graus. Então, a temperatura de ebulição da água em Natal, que está 760 milímetros de mercúrio, com pressão atmosférica de 760 milímetros de mercúrio, é 100 graus. Em Campos do Jordão, a pressão é 520. Então, eu traço uma linha na altura do 520 e vejo quando a curva encosta nessa linha. Porque quando ela encostar, quer dizer que a água atingiu a pressão de vapor de 520. Ela atinge essa pressão mais ou menos em 90 graus, ok? Nossa, deu uma falhada a voz agora. E o pico da neblina, em 3.000 graus, em 3.000 metros, que a pressão é mais ou menos 350 milímetros de mercúrio, a temperatura de ebulição dela vai ser 80 graus, ok? Então, você tem aqui a cidade, a altitude, a pressão atmosférica e a temperatura de ebulição da água. Sabendo disso, a gente pode ir para o exercício. Aí ele pergunta, a temperatura de ebulição será maior em Campos do Jordão? Não. Por quê? Onde ela vai ser maior? Em Natal. 100 graus é maior que 90, que é maior que 80. Então, temperatura maior temperatura vai ser em Natal e não Campos do Jordão. Então, tá errado essa aqui. Ela vai ser menor em Natal? Não, acabei de dizer. Natal vai ser maior. Ela vai ser menor no pico da neblina, que vai ser 80 graus. Ela vai ser menor no pico da neblina? Tá certa essa alternativa. Por quê? Porque 80 graus é a menor temperatura de ebulição dos três, beleza? Ela vai ser igual no Campos do Jordão e em Natal? Não, né, gente? Temperatura diferente, pressão atmosférica diferentes, temperatura de ebulição diferentes, beleza? Não depender da altitude, isso é falso. Por quê? A altitude, como você varia a altitude, você varia a pressão atmosférica. Variando a pressão atmosférica, você varia a temperatura de ebulição da água por consequência,
porque a água entra em ebulição quando a pressão de vapor se iguala à pressão atmosférica. Se você altera a pressão atmosférica, você altera a pressão de vapor necessária. Beleza? Perceba, gente, que eu fiz uma volta para chegar para estimar uma temperatura de ebulição para fazer exercício. Por que eu fiz isso? Para mostrar que tem dois jeitos de resolver questões do Enem. Tem um jeito que você faz tudo bonitinho, igual eu fiz, olha essas três informações, porque elas foram relevantes. Primeiro eu correlacionei a cidade com a altitude, com a pressão, de tal altitude, depois essa pressão eu correlacionei com a temperatura. Só que agora, ele pergunta alguma temperatura, ele dá algum número de temperatura aqui? Não, ele só correlaciona se maior, menor ou igual em tal e tal cidade. Se você quisesse fazer essa questão mais rápido, o que você precisa perceber? Que você olha assim, ó, Natal, Campos do Jordão e Pico da Neblina tem altitudes diferentes. Então, eles vão ter temperaturas de ebulição diferentes, beleza? Como eu sei que a temperatura de ebulição da água vai ser quando a água atingir a pressão de vapor igual à pressão atmosférica do local, eu sei que se eu tenho uma maior altitude e uma menor pressão atmosférica, a água vai ebulir numa menor temperatura lá. Então, a temperatura de ebulição da água abaixa nesse sentido, ok? Se você quisesse resolver o exercício rápido, era assim que você precisa pensar. Por quê? Conforme mais alto, menor a temperatura de ebulição da água, ok? Se você tivesse feito isso, você já ia direto para o exercício. Você não precisaria fazer todas essas contas, toda essa análise de gráfico que a gente fez. Só precisaria perceber isso. Porque sabendo disso, era só você pensar. Vai ser maior que Campos do Jordão? Não, tá no meio. Menor em Natal? Não, Natal vai ser maior. Beleza? Só sabendo disso. Só correlacionando isso rapidamente. E isso é importante para exercícios do estilo Enem. Porque geralmente exercícios do estilo Enem tem esse texto, tem essa coisa, mas você precisa resolver rápido, porque tem muitas questões para você resolver em pouco tempo. Então é interessante que vocês pensem, tentem sempre achar uma brechinha, esse exercício dava essa brecha de você analisar mais rapidamente, ter uma sacada mais rápido e olhar. Como ele não deu temperatura, se você sabe que conforme você aumenta a altitude, você diminui a temperatura de ebulição, já mata o exercício, beleza? Exercício 3. Uma solução aquosa de sulfato de sódio com 90% de dissociação apresenta pressão osmótica igual a 12 atm e temperatura de 27 graus Celsius. Aí ele dá o dado na constante universal dos gases. Aí ele pergunta: a molaridade da solução será em moles por litro de... Eu sempre rio com moles, porque moles é uma expressão muito antiga que, tipo, professores velhos da faculdade usam, sabe? E é engraçado porque moles não é duros. Então eu sempre penso, tá? Não é duros por mol, é moles por mol, por litro. Então, deixa, gente, eu sei, mas é engraçadinho. Beleza, vamos lá. Quando ele dá um exercício assim, a primeira coisa que você precisa fazer é tirar os dados. Ele deu que é o Na é só 4, né? Com um alfa de 90%. A pressão osmótica é 12. A temperatura é 300 Kelvin. Tá escrito 27 graus lá, mas como você sabe que para transformar de graus Celsius para Kelvin é só somar 273, a temperatura é 300 Kelvin. Isso é importante, gente. Essas coisinhas vocês precisam saber, beleza? Por quê? Porque a constante universal dos gases está em Kelvin, galera. Não está em graus Celsius. Está em Kelvin. Então transforma a temperatura para Kelvin, ok? A primeira coisa que a gente faz, quando tem grau de dissociação e soluto iônico, é calcular o fator de Van 't Hoff. Se fosse molecular, você sabia que era 1. Por quê? Porque o que tem no início é o que tem no final. Se fosse 100% de grau de dissociação, é só você colocar a equação e ver quantos mols deu no final. Quando você não tem, quando tem alfa, você tem que calcular. Como você faz? Olha a expressão. Sulfato de sódio dando 2 sódios mais SO4, 2 menos. Faz a tabelinha. De novo, simples. No início você tinha 1 mol de Na2SO4 e nenhum mol de produto. Durante, você perdeu 90%. Então, de 1 você perdeu 0,9 e esse 0,9 se transformou em 2 mol de Na+, e 1 mol de SO4. Então, 2 vezes 0,9 e 0,9 aqui no sulfato. Fazendo as continhas no total, você tem que no final você tinha 1 mol, 0,1 mol de sulfato de sódio, 1,8 mol de sódio mais e 0,9 mol de SO4, 2 menos, beleza? Fazendo a soma, você sabe que no início você tinha 1, no final você tinha 2,8.
O fator de Van Toff é 2,8 sobre o final sobre o inicial, 2,8 sobre 1 dá 2,8. Percebam que está até em azul, porque isso é coisa da aula passada, ok? Como calcular o fator de Van Toff é coisa da aula 6, beleza? Sabendo o fator de Van Toff, agora a gente vai. A gente sabe os dados, então a gente coloca eles na equação. Qual a equação? A equação que diz a pressão osmótica. Π é igual a mRT sobre I. Às vezes você pode encontrar o πVNRT, mas a gente vai usar essa aqui porque já sai com a molaridade em mãos. Beleza? Ó, o M de molaridade. Colocando os dados, a gente tem que 12Tm é igual a M vezes 0,082 vezes 300 vezes 2,8. Uma coisa, gente. Eu não coloco unidade aqui para não poluir, mas nesse exercício é importante se ater às unidades, ok? Em exercício de continha é sempre se ater às unidades. Então, ó, Kelvin, ATM, ATM, e vai sair em mol por litro, beleza? Isolando o M, pessoal, a gente sabe que 12 sobre... A gente passa por isso aqui dividindo, sobra M é igual a 12 sobre 0,082 vezes 300 vezes 2,8. Fazendo essa continha, você tem que M é igual a 0,174 mols por litro, ou moles por litros, beleza? Veja, o que era difícil aqui? O fator de dissociação. Calcular, quando você tem uma continha simples de primeiro grau, fica mais fácil, porque só tem que isolar e fazer as continhas, ok? Talvez seja difícil fazer uma outra conta na mão, né? Mas a ideia é mais fácil, beleza? Vamos para o exercício 4 da aula 6. Gente, eu esqueci de colocar o tempo de novo. Eu peço perdão para vocês, ok? Deixa eu colocar aqui de novo. Vamos lá. Exercício 4 da aula 6, da UMG. Preparam-se duas soluções aquosas a 760 ml de mercúrio e 25 graus Celsius, denominadas A e B. A solução A é de 1.000 litros de uma solução de glicose 2 mol por quilo. A solução B é 1.000 litros de ácido sulfúrico agora, 2 mol e 60% ionizado. Aí ele pergunta, sobre essas informações, identifica a alternativa correta. Aí ele dá, as soluções A e B têm mesma pressão máxima de vapor, a solução ácida ferverá primeiro, a solução ácida se congelará após o ponto de congelamento da solução glicosada, qualquer solução em questão evapora mais solvente do que a água pura sobre as mesmas condições, e a alternativa E, a solução glicosada tem mais partículas dispersas do que a solução ácida. Vamos lá. O exercício ele dá duas soluções e pergunta sobre as propriedades explicativas delas. Se fosse duas soluções moleculares ou duas soluções iônicas, você não precisaria calcular o I. Mas ele dá, pessoal, duas soluções com a mesma concentração, só que uma solução tem um soluto molecular e uma solução tem um soluto iônico. Você sabe que o que importa para as propriedades coligativas são o número de partículas dissolvidas, ok? Não importa a partícula, importa quanto tem da partícula dissolvida. Se você sabe disso, você sabe que o fator de Van Toff é o que diz isso para a gente. Ou seja, o fator de Van Toff diz quantas partículas você tem dissolvidas, ok? Relativamente. Como para a solução A é fácil. Um sólido molecular, tudo que você tinha no início, você tem no final. O I vai ser 1. Só que para a solução B, a solução que ioniza, ou seja, produz íons, H+, e SO42-, e é 60% ionizado. Então vai ter que calcular o fator de Van Toff. Para calcular o fator de Van Toff, você faz igual que a gente fez no slide anterior. Se você quiser pausar e tentar calcular o fator de Van Toff rapidinho aqui, seria interessante, só para vocês verem se vocês conseguiriam. Beleza? Vamos lá. Calculando o fator de Van Toff, a gente tem o seguinte. A primeira coisa que a gente faz você coloca a equação. Então você tem H2SO4 líquido, porque o ácido sulfúrico sempre está líquido, beleza? Ácido sulfúrico sólido está numa temperatura bem diferente daquela que ele deu. Mas enfim. Perdão. Ácido sulfúrico, ele gera 2H+, e SO4 2-, beleza? Fazendo a tabelinha, você tem que no início você tinha 2 mols, por quê? Porque era 2 molal. Durante você perde 60%, porque o alfa é 60%. Então, 60% de 2 é 1,2.
esse 1,2 vai virar 2 mols de H+, então 2 vezes 1,2 de H+, e 1,2 de SO4, 2 menos. Só que tá menos 2, mas é 2 menos, viu, pessoal? Sabendo disso, pessoal, o que a gente faz? Calcula o que ia dar no final. No final, a gente tem que sobrou 0,8 mols de H2SO4 não ionizado, 2,4 mols de H+, e 1,2 mols de SO4 2 menos, beleza? No início, então, você tinha 2 mols, no final você faz a soma, tem 4,4 mols. Fazendo a continha do I, o que você obtém? Que no final você tem 4,4 mols sobre o início 2 mols. A relação que você tem é de 2,2. O fator de Van 't Hoff é 2,2. Beleza? É interessante aqui, pessoal, que vocês vão reparar que eu nunca coloquei 2 aqui, sempre coloquei 1. Faz diferença? Para calcular o fator de Van 't Hoff, eu diria que não faz diferença. Por quê? Porque, veja, tenta fazer esse cálculo com 1. Se fosse 1 aqui, você teria que dividir tudo por 2, beleza? 2 dividido por 2 dá 1. Então, seria 1 mol menos 0,6 mols, mais 2 vezes 0,6, 0,6. Aqui daria metade, 0,4, 1,2, 0,6. Se você somar, 2,2, 1,2 e 0,6. Se você somar e dividir por 1, também vai dar 2,2. Então, como é proporcional, não faria tanta diferença. Mas sempre tentem usar o que o exercício deu, ok? 2 mols, você faz a continha baseada em 2 mols. Agora que você sabe o fator de Van 't Hoff do ácido sulfúrico, você consegue responder as questões. Por quê? As propriedades coligativas, de novo, dependem do número de partículas dissolvidas. Como o fator de Van 't Hoff da solução ácida vai ser maior do que o fator de Van 't Hoff da solução glicosada, todos os efeitos coligativos, abaixamento de pressão de temperatura, abaixamento da pressão de vapor, aumento da temperatura de ebulição, diminuição da temperatura de congelamento e aumento da pressão osmótica, todas essas propriedades vão ser mais pronunciadas na solução ácida do que na solução glicosada, ok? Sabendo disso, a gente responde as perguntas. Vamos lá ler de novo. Só para falar, com essa informação aqui, você já mata a letra E. A letra E diz o quê? A solução glicosada tem mais partículas dispersas do que a solução ácida. Nada a ver. Você calculou o fator de Van 't Hoff, você sabe que o fator de Van 't Hoff, como na solução ácida, é maior do que a solução glicosada. Essa alternativa é falsa, beleza? Ou é errada. Alternativa D. Qualquer solução em questão evapora mais solvente do que água pura, sobre as mesmas condições. Tá errado isso aqui. Por quê? Você sabe que o solvente puro evapora mais, tem maior pressão de vapor do que qualquer solução, beleza? Então, qualquer solução em questão evapora menos solvente do que a água pura, ok? A letra C. A solução ácida se congelará após o ponto de congelamento da solução glicosada. Isso mesmo. O que é o ponto de congelamento? No efeito coligativo é o quê? Quando você tem uma solução, o ponto de congelamento diminui. Se você tem mais soluto dissolvido, o ponto de congelamento vai diminuir mais. Então, o ponto de congelamento da solução de glicose é menor do que o ponto de congelamento da solução de ácida. Então, a ácida vai se congelar depois da glicosada. E é isso que a alternativa C diz. E essa alternativa está certa. Aí só vamos completar as outras. A solução ácida ferverá primeiro? Não, ela ferverá depois. Por quê? Porque quanto mais partícula, maior é o ponto de ebulição do líquido, ok? E as soluções A e B têm a mesma pressão máxima de vapor. Isso é completamente falso. Um soluto iônico molecular, fator de Van 't Hoff diferentes, isso está errado. Beleza? Vamos para o exercício extra, ok, pessoal? Esse exercício extra, ele dá um gráfico para a gente, com 4 substâncias. O N-hexano, o 2-benzeno, a água e o ácido acético, ok? Cada um com uma corzinha diferente. E aí ele pede para a gente julgar os seguintes itens. Vamos para o primeiro. A ordem crescente de volatilidade dos líquidos é N-hexano, benzeno, água e ácido acético? Não, pessoal, essa alternativa é falsa. Por quê? Como é que a gente olha a volatilidade? A gente vê qual líquido tem maior pressão de vapor em uma mesma temperatura. Se eu pegar essa temperatura de 70 graus aqui e olhar,
a gente vai ver que para essa mesma temperatura, a linha vermelha, que é o hexano, tem mais pressão de vapor do que a linha verde, que é o benzeno, que tem mais pressão de vapor do que a água, que tem mais pressão de vapor que o ácido acético, ok? Então, a ordem de volatilidade é o hexano é mais volátil que o benzeno, que é mais volátil que a água, que é mais volátil que o acético. O ácido acético é o menos volátil, o hexano é o mais volátil. Como está em ordem crescente, quer dizer o quê? Que o N-hexano tem a menor volatilidade. Isso está falso, ok? Se fosse a ordem decrescente, aí sim estaria verdadeiro. Como é ordem crescente, está falso. Alternativa é a segunda afirmação. Nas mesmas condições de pressão e temperatura, a substância que sempre terá maior temperatura de ebulição é o ácido acético. Isso está verdadeiro. Por quê? Como é que a gente analisa a temperatura de ebulição? A gente pega uma pressão e vê quando a pressão de vapor daquele líquido se iguala à pressão que a gente definiu. Vou pegar 760, só porque a última linha é a pressão atmosférica. Em 760, quando que o hexano ebule? Em 70 graus, beleza? Quando que o benzeno entra em ebulição? Em 80. Quando que a água entra em ebulição? Em 100. Quando que o ácido acético entra em ebulição? Em 120. Se você não entendeu isso, vai na aula passada e dá uma olhada, mas o que a gente está fazendo aqui? A gente está pegando a mesma pressão e vendo quando os líquidos encontram essa pressão. Quando eles encontram, a gente olha a temperatura e sabe que aquela temperatura é a temperatura de ebulição. Beleza? Então, para 760 vai ser 120. E o ácido acético vai ser maior. Isso se mantém para todas as condições. Em 420 é a mesma coisa. O vermelho vem do verde, vem do azul e vem do amarelo. Ok? Então, nas mesmas condições de pressão e temperatura, a substância que sempre está na maior temperatura de ebulição é o ácido acético. Isso está verdadeiro. Vamos para a próxima afirmação. A próxima afirmação, diz que a substância que possui maior pressão de vapor a qualquer temperatura é o N-hexano. De novo, isso está verdadeiro. Como é que a gente olha a pressão de vapor? A gente pega uma temperatura e vê qual tem a maior. A 70 graus, se eu fizesse uma linha certa, vocês iam ver. Como eu fiz uma linha torta, agora a gente vai ter que fazer de novo. A 70 graus, qual que tem a maior pressão de vapor? O hexano. Por quê? Olha, a pressão de vapor dele aqui é 760 e o do ácido acético nem tem número, tá vendo? Ela é sempre a maior. Por quê? Primeiro tem a vermelha, de cima para baixo. A vermelha, a verde, a azul e a amarela. Então, que a pressão de vapor diminui de cima para baixo, a pressão está diminuindo de cima para baixo aqui, então a maior pressão de vapor vai ser 760, que vai ser do hexano, e assim por diante. Eles dizem qualquer temperatura, e é verdade. Vamos pegar essa temperatura de 20 graus aqui. O vermelho tem maior pressão do que o verde, do que o verde, do que o azul, do que do amarelo. O hexano tem maior pressão do que o benzeno, do que a água e do que o ácido acético. Ok? Vamos pegar 120 graus, que não dá para ver aqui. Se eu pegar 120 graus, não, porque eu não vou conseguir desenhar tudo no slide. Vamos pegar 80 graus, uma temperatura maior. Se eu fizesse isso, ó, o gráfico verde se encontra aqui, o vermelho se encontraria lá em cima. Então, olha como é que seria bem maior ainda, tá vendo? Seria aqui, ó, no gráfico. Então, nem dá pra ver. Pra vocês verem como a pressão de vapor, o hexano sempre vai ter a maior pressão de vapor, beleza? Aí, a outra alternativa. A temperatura de ebulição do benzeno ao nível do mar é de 80 graus. Como é que a gente olha isso? Ao nível do mar é 60 graus. O benzeno é a linha verde, então ele encontra a linha verde. Ele encontra 760 graus em 80 graus. Então, a gente pode concluir que o benzeno entra em ebulição a 80 graus ao nível do mar. Isso é verdadeiro também, beleza? Como a gente fez no mesmo exercício na afirmação, na segunda afirmação ali. Perdão? Ok? Vamos para a última alternativa. A pressão externa necessária para a água ferver a 60 graus é de 420 milímetros. Então, olha o que a gente está fazendo. Variando a pressão e perguntando qual que é a temperatura de ebulição da água. Em 420 milímetros, essa alternativa é falsa. Por quê? Em 420 milímetros de mercúrio, que está aqui, quando que a água vai ebulir? Perto de 80. Tá vendo? A água vai ebulir perto de 80 e não 60. Para a água ebulir em 60, ela teria que estar em menor que... Ela teria que estar
menor que 420 milímetros de mercúrio como pressão atmosférica, ok? Então é importante saber. Para você analisar a pressão, a temperatura de ebulição, você olha a pressão e vê qual temperatura a água ou solvente encontra essa pressão, ok? Pressão de vapor igual a pressão atmosférica. Esse é o último exercício, pessoal, um exercício legalzinho de gráfico, então sempre tentem analisar os gráficos dessa maneira, ok? A gente vai ficar por aqui por hoje, pessoal, acho que foi meio rapidinho hoje, mas espero que vocês tenham entendido e tenham aproveitado a aula. Até a próxima aula, gente. Falou, vou fechar as coisinhas aqui, e a gente encontra a próxima aula que provavelmente vai ser sobre termoquímica. Tchau, gente, até mais.